Paz do Senhor, meus amados irmãos, povo abençoado de Deus, povo escolhido pelo Senhor para mudar essa geração, para fazer diferença nesse mundo, povo chamado pelo Senhor para ser luz e exalar o bom perfume de Cristo por onde for. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Vim aqui no meio da minha correria, tô aqui, minha gente, prestes a fazer uma viagem longa de 600 quilômetros. Vim só aqui me despedir da minha mãe, que ela tá viajando e vai ficar longe de mim, vai para outro país. Eu vim rapidinho aqui, porque meu marido tem que voltar a trabalhar. E a gente hoje vai fazer uma viagem muito longa com os nossos 3 filhos pequenos. Mas eu precisava vir aqui compartilhar essa palavra com vocês. Hoje de manhã, né, eu orei ao Senhor e perguntei: Pai, qual é a tua palavra para o teu povo? O que é que o Senhor deseja falar ao coração dos teus filhos? Porque hoje é dia de jejum, né? Às 0 horas nós iniciamos o nosso jejum e nós vamos até ao meio-dia de segunda. E eu queria uma palavra do Senhor. Quando eu peguei a minha Bíblia e abri, assim, ó, já estava de cara aqui a palavra que o Senhor queria compartilhar. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? É tão maravilhoso quando Deus faz isso, quando a gente abre a Bíblia e Deus tem uma revelação específica, né, para nossa vida. Muitas vezes Deus fala assim comigo, eu acredito que você também já deve ter tido experiências assim, então vou compartilhar essa palavra com vocês hoje. Vai ter um pouquinho de barulho, porque aqui eu tô improvisando aqui no quartinho, tem uma janela aqui onde passa muito transporte, então espero que dê para vocês entenderem, para vocês ouvirem bem direitinho. Então vamos lá. Olha só, Isaías 58, que diz assim, vou começar aqui desse versículo... do versículo 2. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passa fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuar assim, eu vou ouvir as suas orações? Eita, gente. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu e se vistam de roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá de todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer os famintos, se socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Gente, que palavra poderosa! Que palavra é essa que o Espírito Santo está trazendo para nós hoje? Muita gente faz aqui nos comentários perguntas: por que eu jejuo tanto e Deus não me responde, nada acontece? Eu jejum, nada acontece, eu oro, eu busco e nada acontece. Muitas vezes surge esse questionamento, né? Às vezes é um questionamento genuíno e isso pode ser apenas porque Deus ainda não se manifestou para você. Ainda você ainda não chegou no nível de ver a manifestação de Deus. Mas isso é uma questão de tempo e você vai ouvir a Deus, você vai ver a manifestação do Senhor, vai ouvir a resposta do Senhor. Outras vezes é como essa palavra está aqui nos falando. E hoje eu creio que o Espírito Santo quer nos trazer para um alinhamento, sabe?
esquadrinhar os nossos corações, para nós olharmos para nós mesmos e vermos que tipo de crentes, de servos de Deus nós estamos sendo, que tipo de pessoas nós temos sido, sabe? Será que essa palavra, ela encontrou lugar no seu coração? Será que você acha que você fazer o jejum, você ficar sem comer, você se sacrificar, você ler a Bíblia, a palavra, será que você acha que isso é suficiente para Deus quando na verdade a sua vida não é uma vida que agrada ao Senhor? Muitas vezes a gente passa por um porteiro e a gente não cumprimenta, a gente fala de cara feia, a gente às vezes passa por uma pessoa que tem uma profissão inferior à nossa e a gente se acha superior, desdenha, maltrata. Muitas vezes estamos sendo desonestos em situações corriqueiras da nossa vida. Alguém deixa cair um dinheiro e você vê e você não entrega, você pega pra você. Uma pessoa que esquece um celular e você sabe, você poderia devolver, você não devolve. Situações da nossa vida cotidiana, coisas pequenas que a gente envergonha ao Senhor. Muitas vezes esquecemos que a presença dele está na nossa vida. Por Deus não ser corpo físico, muitas vezes a gente passa despercebido, não é? E não dá a devida importância à presença de Deus. Deus nos vê em todo tempo. E quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando só Deus te vê? Será que você tem a consciência da presença de Deus? Será que você entende que por onde você estiver, onde você caminhar, o que você fizer, Deus está? Deus está vendo, Deus está te observando. Então, muitas vezes, você vai fazer um jejum longo, você vai se sacrificar, você vai ler, buscar a palavra, mas, na verdade, a sua vida, ela não está sendo uma oferta agradável a Deus. Como o Senhor também fala, eu não quero sacrifício, eu prefiro muito mais misericórdia do que sacrifício. Eu quero uma vida de sacrifício, não meros rituais religiosos. Que às vezes a gente tá assim na nossa vida, né? Por muito tempo, eu vivi fazendo rituais religiosos, assim, indo na igreja, né? Participando, né, das coisas da igreja, me envolvendo, fazendo o que era certo, mas não buscava a presença, né? Depois que eu busquei a presença e eu já estava fazendo o que era certo, tudo se encaixou, né? Outras vezes tem pessoas que estão fazendo isso, buscando a presença, mas não estão vivendo uma vida íntegra diante de Deus. E de nada isso adianta. Do mesmo jeito que não adianta você cumprir protocolos religiosos e não buscar a presença de Deus, não buscar uma vida de intimidade com Deus, também não adianta você buscar uma vida de intimidade com Deus, ler, jejuar, buscar a palavra, se você não vive uma vida íntegra, se aquela palavra que você leu, se aquilo ali que você buscou não criou uma transformação dentro de você. A palavra de Deus diz que a árvore se conhece pelos frutos que ela dá. Os frutos que você dá não é o que você faz para Deus na igreja, no seu ministério, em ações sociais, não é isso o fruto. O fruto é o que você faz dentro da sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, no cotidiano. Como é o seu procedimento? Como são as suas atitudes? Elas glorificam a Deus? Quando alguém tira você do sério, você explode com aquela pessoa, ou você faz como o Espírito Santo diz, né? Usa o domínio próprio para se acalmar, para se conter. Quando alguém é injusto com você, te maltrata, você guarda rancor no seu coração e cria uma barreira ou você perdoa? Como é que você age na sua casa com a sua família? Você trata eles bem? Ou só trata bem quando tem alguém vendo? Ou trata melhor os de fora do que os de dentro da sua casa? Não é? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso procedimento? Porque a palavra de Deus diz aqui que essas pessoas, elas estavam reclamando porque Deus não respondia. Parece que o jejum não estava adiantando. Parece que Deus não ouvia as orações dela. E, na verdade, Deus não estava ouvindo mesmo. E, na verdade, não estava adiantando mesmo o que elas estavam fazendo. Por quê? Porque a sua vida não condizia com aquilo que elas estavam fazendo. Com aquilo que elas estavam buscando. Então, para que nós possamos desfrutar do que o Senhor tem prometido para nós, nós precisamos viver uma vida que condiga com aquilo que nós estamos buscando, com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Não adianta entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não adianta ser como aquele tipo de terra, né, onde a semente cai e ela não germina. Quando o Senhor lança uma semente sobre a sua vida, ela tem que germinar no seu coração, ela tem que crescer, ela tem que ir crescendo cada vez mais até dar frutos.
e não cair no meio das rochas. Seu coração não pode ser duro como uma rocha, onde a palavra de Deus cai ali, aquela semente cai e ela não germina. Nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus na nossa vida todos os dias. Buscar uma vida íntegra nos mínimos detalhes, que honre ao Senhor, que seja realmente uma oferta ao Senhor. Como eu já compartilhei com vocês aqui, o meu marido não é uma pessoa que vive buscando a leitura da palavra, essas coisas, ele não é assim. Mas ele é um homem íntegro, ele honra a Deus em tudo que ele faz. Então ele é um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é sábio, Deus está com ele e ele vê Deus na vida dele. Nós temos visto e cada vez mais temos visto tantos milagres de Deus na nossa vida. Por quê? Porque vivemos uma vida íntegra diante de Deus. Estamos atentos à voz do Senhor, aos comandos do Senhor, para que nós possamos honrá-lo em tudo que fazemos. E aqui a palavra diz, quando vocês fizerem isso, o que é justo diante de Deus, quando vocês tomarem atitudes corretas no seu dia a dia, olha o que vai acontecer. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Tá escuro por aí? Tá escuro? Então será que nessa escuridão pode ter um pouco da sua falta de obediência a Deus, de renúncia, de entendimento do que realmente é ser um filho de Deus e viver de acordo com a vontade dele? Será que você está vivendo muito da religiosidade, dos métodos? Ou você tem vivido daquilo que realmente alegra o coração de Deus? Será que quando o Pai olha para você, ele tem prazer em você? Será? Olha só. E logo vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá de todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Porque Deus não tem atendido o seu pedido de socorro. Talvez hoje seja o dia de você se examinar, de você olhar para você mesmo e pensar, Senhor, o que eu estou fazendo, Pai? O que é que eu estou fazendo que tem te entristecido? Como eu posso ser diferente? Como eu posso mudar, Pai? Pediram a minha ajuda e eu direi, estou aqui. O Pai está sempre disposto para nós, o Pai está sempre presente. Só que um pai, ele deseja que os seus filhos sejam obedientes, ele deseja ser honrado. E muitas vezes nós não estamos honrando o nosso Pai. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, e se derem de comer os famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará. Como você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você olha para o seu semelhante e você tem amado essas pessoas e demonstrado amor através das suas atitudes? Ou você é mais um fariseu que fala e nada faz? Se derem comer aos famintos, eu, o Senhor, sempre os guiarei. E a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. A vida de vocês, a nossa vida, é iluminada a partir do momento que nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus. As trevas, elas somem, elas fogem quando nós nos posicionamos. A palavra diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Talvez você não tenha resistido ao diabo. Talvez você esteja dando brecha para o diabo, dando abertura para o diabo. E por isso que muitas vezes ele tem agido na sua vida. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, assim como foi com o povo de Deus. O Senhor estava conduzindo eles no deserto, uma nuvem os cobria durante o dia para que o sol não queimasse, sapatos não se desgastavam, maná caía do céu. Deus estava cuidando do povo, mas o que é que aquele povo no meio do deserto estava fazendo? Murmurando. Estava com saudade das cebolas que tinha no Egito. Meus irmãos estavam indo em direção à terra prometida, já não eram mais escravos, estavam no caminho do lugar que Deus tinha preparado para eles. Tinham visto o mar se abrir diante deles e os inimigos serem destruídos. E ainda assim, estavam reclamando. Como tem sido a sua vida? Será que você tem sido uma pessoa que tem reclamado no meio das adversidades? Ou nessa adversidade, no meio do deserto, você tem conseguido enxergar o maná do Senhor? Tem conseguido enxergar a nuvem que te cobre durante o dia, os calçados que não se acabam? Você tem enxergado a bondade do Senhor na sua vida, mesmo em meio ao deserto? Será que assim tem sido o seu coração? E ele continua dizendo, lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Meus queridos, tudo que Deus espera de nós
é que nós entendamos que Ele é bom e que no meio das adversidades, como Ele disse que nós iríamos enfrentar, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus disse, eu sei que vai ter momentos difíceis, eu sei que vocês vão passar por lutas, mas eu estou com vocês. E muitas vezes Deus está agindo na nossa vida, no meio das nossas lutas, no meio do nosso deserto, e a gente está reclamando e não consegue perceber o agir dele. E isso nos distancia de Deus. E por isso muitas vezes a nossa oração não é ouvida. E por isso muitas vezes o nosso jejum não vai adiantar mesmo. E por isso que muitas vezes nada vai acontecer. Porque a nossa vida não está sendo uma oferta agradável a Deus. Então de que adianta um jejum se a sua vida só faz o que é errado diante de Deus? Então, que hoje nós possamos olhar para nós mesmos e nos auto-examinar, sabe? Hoje, olhe para você e peça ao Espírito Santo, me conduz nas gavetas aqui da minha vida que estão uma bagunça. Vem abrindo essas gavetas comigo e vem removendo delas tudo aquilo que me afasta da tua vontade. Eu me lembro que quando o Espírito Santo estava me conduzindo por esse caminho, eu tive uma visão de que eu estava em um campo minado, né? E Jesus estava ao meu lado. E aquele campo era aberto, né? E tinha muitas minas e a gente não sabia onde é que tinha essas minas. E conforme a gente passasse, aquelas minas iriam explodir. Mas o Espírito Santo naquele dia ele estava me conduzindo e me dizendo que estava tirando da minha vida tudo aquilo que estava me distanciando da presença dele. E Deus foi me conduzindo por esse caminho. Deus me ensinou a perdoar, Deus me ensinou a ser humilde, Deus me ensinou a ser grata, Deus me ensinou a ter contentamento em meio às aflições. Foi um processo, uma jornada em que o Espírito Santo foi me conduzindo. E conforme eu ia caminhando com o Senhor naquela visão, as minas iam sendo explodidas e nada me atingia. Era como se Deus estivesse tirando da minha vida tudo aquilo que um dia me fez não poder caminhar por aquele caminho que ele trilhou para mim, sabe? Era como se aqueles pecados, aquelas falhas da minha vida me impedissem de poder seguir por aquele caminho. Mas a partir do momento que eu permiti que o Espírito Santo entrasse no meu coração e me conduzisse, ele foi retirando a falta de perdão, o orgulho, o rancor, a ingratidão, a soberba, e o Senhor foi me conduzindo e foi tirando, e aquelas minas iam explodindo, eu ia conseguindo caminhar por aquele caminho e trilhar em direção àquilo que Deus tinha para minha vida. Então eu creio que o Senhor ele deseja fazer isso com você também, meu irmão. Abra hoje o seu coração e pergunte, Senhor, por que o Senhor não tem escutado as minhas orações? Por que o meu jejum não tem adiantado? Será que é porque a minha vida não tem condizido com aquilo que o Senhor quer para mim? O que eu preciso mudar, Pai? O que eu preciso mudar? E o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Mas quando ele te mostrar, não endureça o seu coração. Não se feche para o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, mas seja uma pessoa ensinável e disposta a fazer aquilo que ele está propondo para você, por mais que seja difícil. Eu lembro que eu era uma pessoa muito briguenta e justiceira, sabe? E quando alguém fazia mal com os meus, eu ficava, meu Deus, eu queria logo tirar satisfação. E nesse processo que Deus estava me conduzindo, eu lembro que umas pessoas começaram a falar mal do meu marido, minha gente. Olha, fala mal de mim, mas não fala do meu marido não, porque ele é uma pessoa tão justa. E quando eu vi aquelas pessoas falando aquelas mentiras, coisas que não eram verdade a respeito do meu marido, a minha vontade era de ir lá e tirar satisfação. E mais, eram pessoas amigas que nós ajudamos, que a gente gostava demais, que fizemos tudo por elas. E de repente, estavam fazendo isso com a gente. E eu me lembro que eu queria muito ir lá e tirar satisfação. E eu lembro que eu corri pro meu banheiro, que a casa estava agitada, eu não conseguia ir para outro lugar. Lá no banheiro, eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, o Senhor tá vendo que a minha vontade é ir lá e falar tudo que tá aqui dentro, tá entalado, Senhor. Mas eu sei que isso não vai honrar o Senhor, eu sei que não é isso que o Senhor quer, então me segura aqui, Senhor. Me segura e não me deixa ir. Não me deixa ir, porque se for por mim mesma, eu vou. E eu vou fazer aquilo que não vai agradar o Senhor, e eu não quero. E eu me lembro que o Espírito Santo me disse, filha, ore por eles. Gente, eu tava com raiva, eu queria esganar. Eu não queria orar por eles.
Mas aí o Espírito Santo falou comigo, ore por eles, e eu comecei a orar por eles. Eu comecei a abençoar a vida deles. Eu comecei a liberar perdão. E quando eu comecei a orar naquele dia, todo aquele rancor, toda aquela mágoa foi saindo dentro de mim, foi saindo dentro de mim, um amor e uma compaixão foi tomando conta do meu coração. E naquele dia eu venci um grande gigante. Eu venci um grande gigante que foi o gigante do orgulho, né? Eu queria ir lá e queria fazer justiça própria. E eu coloquei diante do Senhor, sabe? E me calei. E coloquei nas mãos do Senhor e orei por eles, os abençoei. E aquele sentimento saiu dentro do meu coração. O Espírito Santo trouxe cura pra mim. E eu avancei num novo nível em Deus, sabe? E depois daquele dia, coisas aconteceram. Deus foi abençoando a minha vida e cada vez mais, até onde eu estou hoje. E tudo isso foi devido à minha posição, a olhar para mim mesma e dizer, eu não consigo, mas eu preciso mudar. E o Espírito Santo, ele vai te conduzir da mesma maneira. Só não se feche. Eu poderia ter ido lá e tirar satisfação porque eu tinha razão, sabe? Eu tinha razão. Ninguém ia dizer que eu não tinha razão. Mas Deus me disse que não era essa a vontade dele. E eu não fiz isso. E louvado seja o Senhor porque eu ouvi a sua voz. Então que o Senhor, ele possa usar esse vídeo para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Hoje temos jejum para a glória de Deus. A partir das 0 hora, aqui do dia de hoje, de domingo, até o meio-dia da segunda. Todas as semanas, segunda-feira, nosso dia de jejum, de consagração ao Senhor. De abrir espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. Abrir espaço para a sua presença. Que nesse dia você possa buscar a presença do Senhor com oração, com louvores, com leitura da palavra. Pega um versículo e começa a meditar. Pega uma palavra e começa a meditar no seu dia, no seu trabalho. Se você não puder ter um tempo a sós com o Senhor, no momentinho que você tiver, vai buscar ao Senhor. Nesse tempo de jejum é pra gente usar esse espaço que nós tiramos a comida, o alimento físico, para nos alimentar do alimento espiritual. Então faça isso, busque ao Senhor do jeito que você conseguir, mas busque ao Senhor nesse tempo. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração, que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus.